Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Auriston Magalhães, psicólogo, professor, e vamos começar mais um vídeo falando sobre criação de filhos, sobre o desafio dessa pós-modernidade, desse momento onde não é tão fácil manter a ordem e a disciplina dentro de casa. E também cuidar da saúde mental e cuidar da saúde física e uma série de outras coisas. E a primeira coisa que eu quero te perguntar é se você venderia seu filho ou sua filha. Que preço que ele teria? Ou será que nós estamos vendendo os nossos filhos e pagando para eles serem comprados? Será que é isso que está acontecendo? Me acompanhe e vamos entender isso um pouco melhor nessa construção que vamos fazer aqui juntos. Quero levar vocês para um momento da história onde houve uma grande mudança do status tecnológico da humanidade, quando inventaram a primeira imprensa, aquele objeto que imprimia as páginas para que fossem distribuídos principalmente os livros da Bíblia, né? E aí, nessa época, como foi criado uma nova forma de comunicação, uma nova rede social, uma nova maneira de interagir com as pessoas, então ali também foram feitos cartazes, propagandas, divulgação de outros tipos de literatura e as pessoas começaram ali um momento de comercialização, de vender ideias e tudo mais. Nessa época conhecida, né, esse período é um período do Renascimento, acontece por ali, que é o período que sai da Idade Média para o Renascimento, que tem uma marca específica. A marca específica é tirar o Estado teocrático, o Estado do teocentrismo, colocando a religião e Deus no centro do universo, da sociedade, para um modelo antropocentrista, que é colocar o homem, a inteligência e a capacidade intelectual no centro das construções sociais. Então, nessa época conhecida como Renascimento, é onde vem os primeiros estudos sobre o corpo humano, Leonardo da Vinci, e todo esse processo de dissecação, de entendimento, de uma evolução da medicina, por exemplo, e da arte, da literatura, da pintura, né? Esse período, que é considerado um período de evolução, né, no conceito aí de entendimento da humanidade, também trouxe esse aspecto, né, da imprensa veio junto, mais ou menos na mesma época, e dessa época tem a história de um cara. E esse cara, ele é conhecido hoje na literatura, no cinema, em filmes, em contos, até mesmo em coisas infantis, que é a história do Fausto. O Fausto consta que ele realmente existiu, né, na volta dos anos 1400, 1500, e ele se auto-intitulava um alquímico, um químico, um conhecedor de muitas ciências, e tinha uma lenda sobre ele que ele havia vendido a alma dele. Ele encontrou com uma entidade de um ser espiritual de uma outra dimensão, um espírito do mal que negociou com ele a sua alma em troca de juventude eterna, beleza eterna e muito conhecimento. E essa história está aí, né, no cinema, em várias histórias que a gente já viu. E justamente eu quis trazer essa história para vocês entenderem o quê? Quando há uma evolução tecnológica onde a comunicação se amplia muito, há também o surgimento de novas histórias e novas formas de ilustrar como aquela mudança de paradigma está impactando a sociedade, para o bem e para o mal. Então esse senhor que se arvorou nessa história em torno dele, à época, ele queria, tudo indica, ganhar notoriedade, e parece que ele rodou muitos países ali pela Europa e dava conferências e fazia cursos e uma série de outras coisas, e se posicionando como alguém acima
né, dos outros humanos. Ele numa posição mais interessante, uma posição de alguém que tinha um saber e uma capacidade e poderes acima sobre-humanos, vamos dizer assim. Lutero, Martinho Lutero, que é quem foi um dos promotores aí da Reforma Protestante, né, que é aquela briga ali, né, com a Igreja Católica. Tem escritos de Lutero sobre ele, falando sobre essa relação dele com as forças do mal, e outros escritos falando que ele era um charlatão, né? Então ele era mais ou menos aquele cara que chega para você, fala que sabe mais do que você, fala que conhece outras dimensões espirituais, que tem contatos especiais e poderes especiais em outras dimensões. Ele tem domínio sobre várias ciências totalmente distintas e ele está aqui para te ajudar a resolver os seus problemas e ele sabe mais do que você. Parece que isso não mudou muito. Se a gente pegar hoje em 2025, temos muita gente falando mais ou menos a mesma coisa, só que hoje o pacto não seria com o espírito do mal, porque hoje pega mal. Mas hoje há pessoas que parece que falam em nome de espíritos do bem, que eles têm um canal específico, né, que só eles que conseguem acessar. Enfim, estou ilustrando isso para que vocês entendam que dentro da humanidade a tecnologia vai se desenvolvendo, mas as coisas e os dilemas humanos não vão mudando muito. Deixa eu te mostrar mais um aspecto histórico. Depois de uns 400 anos desse rapaz ter existido, veio o processo da Revolução Industrial, que é onde mudou muito ainda, muito mais, né, a humanidade. As pessoas saíram da zona rural, primeiras cidades urbanas montadas, fábricas, pessoas morando muito juntas uma da outra, coisa que não existia antes. E esse processo faz surgir um movimento literário, um movimento artístico chamado romantismo, né? É o movimento de a gente acha que romantismo tem a ver com viver feliz para sempre, com o amor eterno, mas o movimento romântico ele surge desse mal-estar com esse mundo das indústrias que começaram a surgir de forma avassaladora, de forma muito rápida, e que isso foi criando um mal-estar nas pessoas que não conseguiam digerir bem esse processo pela forma que atropelou a vida de muitas pessoas, que transformou o ser humano em uma máquina de produzir, atingir meta, alcançar resultados, eliminando muitas vezes as competências criativas, analíticas, contemplativas do ser humano, e passou-se a ter valor apenas aquele que conseguisse ser mais uma engrenagem nessa máquina. Então surge aí o movimento romântico. Olha que legal! Nesse movimento romântico, um escritor alemão, né, chamado Goethe, volta na história desse rapaz que eu acabei de contar para vocês, em alguns escritos que tinham sobre ele, até um livro que tinha sido publicado anteriormente, e escreve um livro chamado Fausto, que conta a história justamente de um rapaz que vendeu a alma para um ser do mal de uma outra dimensão espiritual que não é essa aqui. E esse livro é um clássico, né? Tem filmes também sobre ele, tem teatros, né? Ele foi escrito como uma peça de teatro, ele já é todo montado para isso. E coincidentemente volta-se a essa insatisfação do ser humano que se vende em nome de obter benefícios quando se tem uma nova revolução tecnológica, um novo crescimento do ponto de vista da dimensão técnica das coisas. A vida melhorou em alguns aspectos, não é isso? Só que em outros ela dificultou, em outros ela atropelou, em outros ela desconsiderou as dimensões humanas mais básicas. Então, quando surge cada revolução que se surge, nós somos defrontados, nós somos convidados a analisar como que a gente está tocando a nossa vida e como a gente está criando os nossos filhos. Nesse sentido, o que eu quero trazer para vocês então é o seguinte: de 1800 e poucos para cá, da Revolução Industrial, se passou muita coisa, tivemos 2 grandes guerras, tivemos uma série de coisas, e uma maior revolução tecnológica aconteceu agora nos últimos 30 anos.
né, com a internet, com o computador dentro de casa, com o smartphone, com todo esse processo, se sente uma necessidade de que nós temos que acompanhar aquilo que a tecnologia nos traz. E nesse sentido, o que eu posso provocar vocês é que como é que vocês têm lidado com isso em relação aos seus filhos? Vocês realmente dão o significado para a tecnologia que as empresas querem que você dê? Porque nós somos seres de significado, concorda comigo? Nós precisamos ter um significado forte nas coisas, né? Se eu tenho uma religião, determinados tipos de arquiteturas, determinados locais são considerados sagrados por mim. Não é isso? Se eu tenho uma determinada cultura, tem determinadas comidas que são sagradas para mim, tem significados fortes para mim. E a educação dos filhos e a geração de novas pessoas sempre também terão significados importantes para a gente. E aí a pergunta que eu faço para vocês: qual que é o significado que você tem dado para a educação que você tem projetado para os seus filhos? Você tem projetado os seus filhos para atender a todas essas demandas de mercado que são colocadas para ele constantemente? Ele precisa ter o melhor celular, ele precisa estar na escola X porque é a escola do momento, ele precisa usar essa roupa, ou ele tem que frequentar esse clube, ou andar com esse tipo de pessoa. Você tem que trocar de carro para atender aquilo que seu filho quer. Você quer dar para o seu filho tudo aquilo que você não teve. De que forma que você tem construído isso? O que você tem passado para o seu filho? Te faço essa pergunta porque nós, como adultos, também somos desafiados o tempo todo. Não sei se você percebeu, mas o mundo parece que ele está sendo montado cada vez mais para que os adultos demorem cada vez mais a se tornarem adultos. Um processo de infantilização dos adultos constante, um processo de infantilização que faz com que pessoas de 30, 35, 40 anos ainda se vejam aí muitas vezes com a saúde em dia, com tudo certo, mas dependente dos pais e não dando conta de resolver sua vida. E inversamente proporcional a isso, a gente tem feito um processo de adultização dos nossos filhos. De vesti-los com roupas muito adultas, de usar produtos de beleza de adultos, de dar a eles, criar expectativas em torno deles na escola, no esporte, no idioma, em tudo, nas relações sociais, no TikTok, para que eles se tornem sempre brilhantes e tenham grandes performances. Esse mundo onde temos adultos infantilizados e crianças adultizadas, ele é o melhor mercado do mundo. Por quê? A criança é um ser desejante. Aliás, todos nós somos seres desejantes, não é? Sempre queremos algo mais. Eu quero sempre um estudo novo, eu quero sempre uma casa diferente, eu quero sempre viajar para um lugar onde eu nunca fui. Sendo seres desejantes, mas não sendo adultos, ou seja, porque as crianças mesmo adultizadas, elas continuam sendo crianças. E criança, quando fala que quer, ela quer porque quer, não é isso? Quando o filho para na frente daquela prateleira do supermercado e ele quer uma coisa, é muito difícil negociar com ele. E os adultos infantilizados, eles têm uma dificuldade muito grande em sustentar essa angústia e esse incômodo gerado por esse desejo, tanto do filho dele como dele próprio. Então, o que eu estou trazendo de provocação para você é que você comece a analisar o seu papel, se você está realmente exercendo um papel adulto dentro da relação com o seu filho e se você não está adultizando uma criança que não tem condição nenhuma de ter qualquer cobrança adulta. Ele não tem um córtex pré-frontal bem montado ainda, bem estruturado, todas as conexões neurais dele ainda estão em processo de evolução, todos os hormônios ainda estão a ser desenvolvidos ao longo dessa formação dele até os 20 e poucos anos. Então, perceba que há uma intencionalidade sociológica em volta de nos manter mais infantilizados e de manter essas crianças com esse espírito de pequenos adultos.
há algo por aí que não cheira muito bem, tá? Então, dito isso, eu quero apresentar para você agora algumas questões muito básicas, tristes e difíceis também ao mesmo tempo. Básicas porque tem muito estudo sobre isso, então é básico no sentido de que não tem muito o que negar. O que eu vou falar para vocês aqui agora é fruto de pesquisa, então é básico nesse sentido. Primeira coisa, o número de suicídio tem aumentado assustadoramente entre jovens. É a faixa etária onde mais tem aumentado suicídio. Transtornos mentais comuns como ansiedade e depressão têm aumentado nessa faixa etária. A sensação de não pertencimento. No PISA, o PISA é aquele exame, né, que vê se as escolas estão bem ou mal do mundo inteiro, né? O Brasil está muito mal em português e matemática, mas pasmem, o Brasil também está muito mal nas relações emocionais e socioemocionais dentro da escola. Os jovens brasileiros, o Brasil é o 5º país, só perde para 4. Dentro de todos os países do mundo, o Brasil é o 5º país onde o jovem, onde o adolescente, ele se sente mais solitário dentro da escola. 27% dos jovens brasileiros, ou seja, 1/4, né, da população de estudante, quase 1/3, né, se sente solitário dentro da escola. O que esses números, o que essas ideias nos apresentam? Que há algo nesse modelo novo de educar filhos mais empoderados, com pais mais infantilizados, com filhos com muitos direitos e poucos deveres, que tem algo aí que não está indo muito bem. Outra questão é o próprio uso da tecnologia, né? Todas as redes sociais, elas são feitas para nos domesticar, para nos tornar adictos. Adictos é a palavra técnica e bonita para viciados, né? Um viciado, uma vez viciado, ele nunca mais volta o cérebro dele para o lugar que estava antes. Então, se eu sou viciado em telas, eu posso deixar de ser viciado em telas, mas eu vou descontar isso talvez em um outro lugar, na comida, em compras, em uma outra coisa. Muito dificilmente eu vou conseguir voltar o meu cérebro para o lugar. Por quê? Porque uma vez viciado, o meu cérebro ele está acostumado a um sistema de recompensa raso, rápido, constante e crescente. Então, aquele rolar de telas constante, que parece que a gente vira zumbi, que eu acredito que você também faça, que você fica ali horas e horas e horas, porque você não quer pensar em nada e realmente você não está pensando em nada, aquele processo ali você está como se fosse uma pessoa que é dependente de álcool ou qualquer outra droga, tomando doses cavalares daquela droga. Então você está domesticando e anestesiando o seu cérebro, seu filho também está. Fazendo isso, nos torna, mais uma vez, somente uma engrenagem dentro de uma máquina, somente mais uma peça dentro de um processo de consumo e descarte constante. Porém, com a gravidade maior agora de que, se eu como pai estou anestesiado também, eu não tenho condições de dar o suporte que meu filho precisa. Nós dois estamos sofrendo do mesmo mal. Eu me aproximo dele num processo de infantilização, ele se aproxima de mim num processo de uma adultização meio forçada, de ver coisas que não deveria ver, de ter contato com coisas que não deveria ter, mas a gente se encontra como dois adolescentes em muitos momentos. E essa provocação que eu te faço é no sentido de te convidar a dialogar comigo, que a gente comece a trabalhar a partir de agora uma compreensão de uma educação que tenha cartas na mesa, uma educação que trate o seu filho e a sua inteligência da maneira como ela merece, sem ficar dourando a pílula, sem ficar demonstrando fórmulas mágicas ou se tem algum segredo. A ideia é que a gente possa caminhar juntos, discutir realmente o que a ciência nos traz, o que os números nos mostram, qual é a angústia dos pais e das mães nesse momento histórico e como que nós podemos traduzir isso de uma forma mais assertiva e mais construtiva. Então, nesse momento, eu quero te voltar para o tema da alma.
Aonde está a sua alma? O que é a sua alma dentro de toda essa história que a gente está contando aqui? A alma, no nosso contexto, é justamente aquela dimensão interna onde nós tomamos contato com nós mesmos, onde estão as nossas dores, as nossas dificuldades, mas também está a nossa sabedoria, a nossa capacidade, o nosso movimento interno. Não existe uma explicação técnico-científica, mas é aquilo que nos dá vida, é aquilo que faz esse corpo que nós temos mover para frente, dentro de um contexto aí, de um conceito teológico, ou seja lá qual for, mas podemos pacificar que a alma é aquilo que habita nosso corpo, mas que ela não é uma moradora do nosso corpo, é ela que dá a vida ao nosso corpo. Então, podemos dizer que há um dilema, né? Se é o nosso corpo que precisa da alma. Imagino que sim. Por que eu estou trazendo essa alegoria, essa forma de explicar como que nós somos pensados, né? Como corpo e alma, por exemplo? É para que você entenda que quanto mais presente a sua alma tiver em seu corpo, ou seja, a sua parte, o seu software dentro do seu hardware, ou quanto mais os seus pensamentos e as suas ideias estiverem presentes naquilo que o seu corpo estiver fazendo naquele momento, mais saúde mental você tem chance de ter. Mais capacidade de resolução você tem. Mais produtividade e inteligência emocional você terá. Então, se você distancia muito o seu mundo interno daquilo que você está fazendo ou daquilo que o seu corpo te permite fazer, ali você vai esticar um processo de angústia e de ansiedade muito grande, porque você cria um vale de distanciamento entre o que há, de fato, acontecendo dentro da sua subjetividade com aquilo que está acontecendo na sua realidade. Por que eu estou te dizendo isso? Ao usar um excesso informacional, ou seja, esse tanto de informação que a gente recebe todos os dias, seja na rua, seja nos outdoors, seja no trânsito e principalmente nas telas que estão aí dentro dos nossos bolsos, dentro das nossas mochilas, nos consultórios, em tudo quanto é lugar, a função desse excesso informacional, além obviamente de te informar, é também te gerar uma obesidade mental. Essa obesidade mental é como se fosse um crescimento do seu cérebro, dos seus pensamentos, vamos imaginar dessa forma, que faz com que diminua a sua mobilidade também mental. Ou seja, se você tem um cérebro mais inchado, você tem menos mobilidade para a ação, você está mais pesado, você fica mais lento, as suas articulações, ou seja, as suas sinapses ficam mais deterioradas e aí a sua capacidade de agir diminui. Então um atleta, vamos pensar aí em um atleta que corre, né, uma maratona, geralmente é um atleta que tem um corpo esguio, leve, por quê? Ele está numa competição longa que exige um sacrifício muito grande, um desgaste físico muito grande. E vamos fazer essa analogia com o cérebro. O nosso cérebro ele precisa sim de informações, a gente precisa se nutrir de coisas que sejam importantes para a gente resolver as coisas do dia a dia e os nossos projetos de vida. Mas se a gente entupir nosso cérebro de informação, a chance é com que ele fique cada vez mais lento, mais propenso a não agir. E essa não ação vai te levar, consequentemente, a uma frustração, porque você pensa muito, você tem muita informação e você age pouco. E aí, a chance de você se frustrar com a diferença de um volume gigantesco de ideias com um volume diminuto de ação pode te fazer ter um julgamento muito ruim a seu respeito. E isso também pode estar acontecendo com seu filho, e isso também pode estar gerando uma consequência na sua relação com seu filho, caso isso esteja acontecendo com você. Estou te dizendo isso para que você preste atenção em características desse mundo moderno, em características do que tem sido proposto para você e como que você está engolindo isso, porque é de graça, né? É de graça, não é isso? A informação chega de graça para você ou não? Ou você paga com seu tempo, ou você paga com a sua atenção?
Então, o que se pede aqui, o que eu quero te pedir, o que eu quero te trazer é que a sua alma volte a habitar o seu corpo, a que você volte a se pertencer novamente, para que você tenha condição de exercer talvez a função mais nobre que você possa ter tido aqui na passagem pela Terra, que é criar e educar e gerar uma nova vida, um semelhante seu que veio através de você. Então, se a sua alma está muito longe do seu corpo, se as suas ideias estão muito longe das suas ações, se você está gastando muito tempo com coisas que realmente não fazem sentido para a sua vida, você talvez está vendendo a sua alma sem saber que está vendendo a sua alma. E se você coloca o seu filho para assistir telas como se fosse uma babá eletrônica, porque aí ele fica quietinho, aí ele não vira cambalhota no meio da casa, aí ele não chuta a bola na vidraça, e aí ele não suja a sua parede, talvez também você está vendendo a alma do seu filho sem saber que está fazendo isso. Entendam que eu não estou aqui em um discurso religioso e nem em um discurso teológico. Eu estou fazendo uma analogia para que a gente consiga entender que muitas vezes aquilo que parece que é bom, aquilo que é dado com muita facilidade para nós, está tirando de nós aquilo que a gente tem de mais precioso e nós não estamos percebendo isso. E eu queria que no final, dessa conversa de hoje, que você saísse daqui entendendo que o que é mais precioso é o que dá mais trabalho muitas vezes. A sustentação adulta de uma relação é muito trabalhosa. Você sustentar um filho que fala que não te ama, você sustentar um adolescente que fica sem conversar com você, você sustentar a relação de dizer um não e aguentar o seu filho falando 25 mil vezes que ele quer um smartphone, um celular, sendo que na idade dele você acha que ele ainda não tem que ter. Essa sustentação dessas situações difíceis e complicadas e desgastantes e que nos ferem é o papel do adulto, é a sua função de estar aí. Então, sustentar e manejar e negociar relações está na função do adulto. E a gente tem fugido disso, muitas vezes com todas as forças que a gente tem. Afinal de contas, temos mecanismos muito gostosos, para fugir disso, que hoje eu falo, qualquer vídeo que eu quiser ver sobre qualquer tema, eu coloco lá e vejo. E aquilo, minha cabeça se esvai naquilo, como se o meu cérebro escorresse para dentro daquela tela e eu não precisasse pensar em nada. A que preço? Quanto custa isso? Quando chegar a fatura desse cartão, aí, dessas horas perdidas dentro das telas, como é que você vai pagar essa conta? Porque o princípio da economia é um só. A economia, ela tem que fechar. Se você economiza atenção com seu filho na infância, essa atenção provavelmente vai te ser cobrada quando ele for maior. Isso é quase líquido e certo. Então não adianta você empurrar essa função com a barriga. E outra coisa, entre dar mais atenção para o seu filho até ali 7, 8, 10, 12 anos, ou ter que dar atenção para um adolescente e um adulto, uma atenção mais pesada, eu te aconselho a dar atenção para o seu filho na primeira infância. Se você pudesse escolher os primeiros 7, 8, 10, 12 anos, porque aquele terreno da infância, aquela fase, o seu filho vai pisar nela a vida inteira. Sempre ele vai voltar ali, sempre ele vai lembrar de alguma coisa que aconteceu ali. Se eu não me engano, a Lia Luft, que é uma escritora que tem essa frase: a infância é um terreno que a gente sempre pisa. Se eu estiver errado, me corrijam aqui nos comentários. Então, cuide do seu filho, esteja perto, esteja junto. Cuidado para não confundir estar perto, estar junto, em ser amigão do seu filho, em querer ser o melhor amigo dele. Não funciona, tá? A posição de autoridade é uma posição necessária,
um mínimo de hierarquia é fundamental para que haja algum sucesso nessa relação de criação de crianças, tá? Então, quem está numa posição de autoridade, quem está numa posição de hierarquia de comando, quem está numa posição de dar o direcionamento de um determinado grupo social, no caso a sua família, tem que estar forte. Tem que estar forte, tem que estar com alguma condição mínima de saúde mental, tem que estar com vontade de ser adulto, tem que ter capacidade de sustentar uma série de situações difíceis, de noites mal dormidas, de discussões, de engasgos, de muitos nãos falados. E aí, nesse sentido, é que eu tenho que voltar àquela pergunta, né? Que é a pergunta título dessa conversa aí. Você venderia seu filho? Você venderia sua filha? Quanto custa? Tem preço? Tem preço? Quanto que é? Pensa nisso. Vamos trabalhar isso juntos. Coloque aqui para mim nos comentários, deixe sua curtida, encaminhe esse vídeo para quem você acha que tem que encaminhar, porque eu tenho uma missão. Eu, além de psicólogo e professor, sou pai e eu tenho, a vida tem me mostrado que o meu caminho é cada vez mais voltado, obviamente, para as relações humanas, para as pessoas, porque eu escolhi isso para mim, ainda muito jovem, e cada vez mais para essa relação entre pais e filhos, professores e alunos, essa relação intergeracional, esse cuidado, essa preparação desse ser para o futuro que vem, esse ser para um novo caminho, de dar ao mundo um filho bom, né? Mais do que responder a pergunta, que mundo meu filho vai encontrar? Talvez a gente precise começar a se perguntar, que filho que eu vou entregar para o mundo? E vamos discutir isso juntos, porque é algo que urge, é algo urgente, é algo que precisa ser tratado de uma maneira direta, de uma maneira olho no olho, e que possamos assim crescer juntos nesse processo.